com disponibilidade para passar o testemunho possível, mas do ponto de vista geral exigem que em determinados setores da vida profissional sejam eles a dirigir, ou seja, estão mais preocupados em dirigir determinados órgãos do que passar os valores morais, culturais e intelectuais à juventude. O Kanga tem razão quando diz isso, porque também do ponto de vista organizacional temos realizado alguns eventos para jornalistas, por exemplo, também sou jornalista, e vemos que os mais velhos, para além de estarem dispostos a criticar iniciativas, eles também estão disponíveis para determinados assuntos. Por quê? Isso compreende-se de forma muito simples, e eu vou explicar. As gerações, elas começaram depois da Segunda Guerra Mundial, que é a geração Baby Boomer, que significa pequenos bebês. Estas gerações começaram com pessoas que, após a Segunda Guerra Mundial, ainda existem pessoas daquela geração. Significa isso que, naquela altura, o pensamento era: após a guerra, devemos ajudar os nossos filhos a viverem em paz. Ou seja, por isso é que é chamada a geração da paz. Após essa geração, vem a geração X. A geração X, que é a geração dos anos 60. Ela estava preocupada com questões de independência, liberdades, libertações de movimentos, e não havia muito tempo para questões tecnológicas, rigidez. E essa geração prende-se muito com a questão da estabilidade. São aquelas pessoas que hoje dirigem os parlamentos, são pessoas que são deputados, muitos dos quais diretores de empresas, e essas pessoas são rígidas, do ponto de vista de equilíbrio, não fazem muitos movimentos, por causa da responsabilidade que têm em relação à geração de onde ele vem. Quando diz não fazem muitos movimentos, quer dizer o quê? Estou a querer dizer que têm dificuldade de interagir com as outras gerações, porque a geração X é uma geração caracterizada pela estabilidade. E são mais as pessoas que, vou dar um exemplo, são pessoas que querem trabalhar nas empresas públicas, são as pessoas que querem, do ponto de vista organizacional também, querem ter experiência de 20 anos de experiência numa única empresa. São pessoas estáveis, por isso é que está a estabilidade. Só que uma geração posterior, que é a geração Z, geração Y, perdão, após a geração X vem a geração Y, que é caracterizada pelo boom da tecnologia. Os jovens da geração Y, que corresponde mais ou menos aos anos 80, 90, esses jovens, 70, 80, esses jovens estão muito preocupados com o quê? Com emprego, estão preocupados com casa própria, estão preocupados com muitas questões. Como nós somos dos anos 80, as nossas preocupações envolvem esta geração. E é preciso, antes de analisar o comportamento dos mais velhos hoje, analisar o que exige e o que cada geração efetivamente deseja. Cada geração tem uma meta a atingir. A nossa, obviamente, tem uma meta. E eu reprovo quando dizem, por exemplo, que os nossos mais velhos não estão disponíveis, não querem passar testemunho. Não é só não passar testemunho. Existem coisas que, do ponto de vista das necessidades, Maslow defendia que nas pirâmides da necessidade, após satisfazer a necessidade primária, que é alimentação, saúde e questões como sexo e muito mais, vai subindo, exatamente, que são as fisiológicas, vai subindo as necessidades. Segurança e muito mais, está a necessidade de autorrealização. Na necessidade de autorrealização, ninguém fica autorrealizado com 20 anos, ninguém. Ninguém fica autorrealizado com 30 anos, ninguém. O que significa... Mas esse ninguém é cá na nossa realidade ou fala de uma forma muito geral? Por quê? Porque é geral por quê? Porque um jovem de 30 anos, ele pode estar satisfeito com um emprego, mas não é autorrealização. Acha que o jovem na Europa, nos Estados Unidos, por exemplo, tem a mesma visão, que aos 30 anos ainda não se deve sentir realizado? Eu estou a dizer, não disse que não há diretores, do ponto de vista geral, cada geração, está certo, cada geração tem uma determinada meta e objetivo. Eu estava a falar da geração Y. Na geração Y, que é dos anos 70, 80, essa geração, normalmente, em casos mais generalizados, e para dizer que muitos dessa geração são pessoas de sucesso, como por exemplo Mark Zuckerberg, é da nossa geração.
que é a geração dos anos 70, 80 e diante. Essas pessoas não estão completamente satisfeitas e não estão, por isso é que estamos completamente a inovar. Depois é que surge, só para terminar a história, depois surge a geração Z. A geração Z, que muitas das quais estão dos anos 90, essas pessoas são mais virtuais, são pessoas que querem resolver tudo na virtualidade. E eu respondo que o Kanga estava a dizer, não há tempo para interagir com os filhos. Essa falta de interação não tem nada a ver com a necessidade só do pai. Do ponto de vista do trabalho, na qualidade de psicólogo do trabalho, nós sabemos que existiu uma fase em que a família estava preocupada com o mantimento da casa, né? Os pais estavam preocupados com o mantimento da casa, mas era a responsabilidade exclusiva do pai. Hoje não é responsabilidade exclusiva do pai, porque na altura a mãe não era jornalista, a mãe não era advogada, a mãe era dona de casa. Hoje a mãe tem que contribuir para o processo de sustento da família, o que significa que a mãe e o pai saindo, alguém tem que cuidar dos filhos. E os filhos quem cuida? Em muitos casos são as tecnologias. As tecnologias através de outras pessoas. Olha só. Sim, pode... Não se esqueça o que quero dizer, vamos fazer um intervalo, é brevíssimo. Não se esqueça, voltamos mesmo daqui a pouco.